é, gente, aqui no lançamento deste livro que é uma verdadeira obra literária sobre conhecimento, historiografia, uma história riquíssima, Ana. Das Matas de Itabaiana a Frei Paulo, 350 anos de história. Nos fale um pouco sobre esse momento tão importante no qual você recebe aqui seus amigos, os familiares e as pessoas que foram mencionadas nesta grande obra que acaba de ser lançada no estado de Sergipe, especificamente Frei Paulo. Ed, realmente assim, é muito gratificante chegar nesse momento, poder dizer que hoje eu conheço Frei Paulo a fundo, conheço a origem, quem foi o primeiro sesmeiro, pelo menos identificado, que é de 1669. Então, assim, é muito importante conhecer os descendentes de um sesmeiro de 1750, saber que hoje ainda a história que começou lá atrás, no caso no século XVIII, ainda está viva aqui com os Barbosa, Barbosa Leal, com os Góis. Então, assim, é gratificante hoje a gente ver realmente de onde a gente veio, como foi que a gente chegou aqui. Então, assim, para mim, o lançamento do livro hoje foi muito importante, porque contou com um público interessado em conhecer a história, um público interessado em conhecer as famílias, em se reencontrar, porque vieram pessoas de Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, que são dos Dantas, da minha origem, né? São bisnetos também do José Correia Dantas. Então, assim, foi muito gratificante hoje estar aqui lançando o livro Das Matas de Itabaiana a Frei Paulo. Uma história que começa da colonização, vai pela fundação, emancipação, elevação, que passa pela cultura do algodão, pelo milho, a decadência do algodão, a chegada do milho, aí tem o gado também. Então, assim, realmente é uma grande história, na verdade, uma grande história dos nossos antepassados, o que eles enfrentaram para hoje a gente estar aqui. O que eles enfrentaram para hoje a gente ter uma Frei Paulo organizada, com educação boa, saúde boa e, como eu falei, todos os gestores desde 1890 contribuíram muito para que Frei Paulo hoje seja o que é. Então a gente só tem que agradecer a eles pelo desempenho, pela determinação de vencer as adversidades, que não são poucas, para se administrar um município. E assim, a história do livro vai além, vai passar pela religião, pela educação, quem foram os primeiros educadores, as primeiras escolas, quando foram realmente criadas aqui em Frei Paulo. Então, assim, são muitas informações. A árvore genealógica de algumas famílias, aí vem pela parte da cultura também, o esporte, a Retirantes do Sertão, a Filarmônica, a Banda de Pífano. Então, assim, são muitas coisas que o leitor vai passar a conhecer. Aqueles que não conheciam, porque eu não conhecia, então sei que muita gente também continuava com o véu, sem enxergar a verdadeira história. A história é contada a partir dos documentos, dos relatórios de província, da revista do Instituto Histórico Geográfico. Então, assim, é uma história de fato documentada, documentos da Biblioteca Nacional, que fala do nosso Frei Paulo, na verdade, das nossas matas, né, que eram as matas de Itabaiana. Então é isso, Ed. Foi muito bom o lançamento, agradeço a todos que compareceram e espero ter deixado essa semente aqui para que outros historiadores, outras pessoas, outros pesquisadores, na verdade, tenham interesse de continuar. Porque é claro que existem falhas, não está completo. Quando eu parei de pesquisar foi porque assim já eram 7 anos, então assim teria muito mais coisa para procurar, para dizer. Porém, se eu não parasse, não chegaria
não chegaria o dia de hoje. Por isso parei, mas pretendo continuar. De repente, aí o segundo lançamento, né? O número 2 das Matas de Itabaiana, Frei Paulo. Agora, Ana, esta obra, pelo que eu percebi, aliás, em nosso podcast que foi lançado, praticamente foi o lançamento do livro ali, que você deu exclusividade ao nosso canal, desde já. A gente agradece, né? Também a vocês, caro leitor, aliás, caro ouvinte, caro telespectador, que nos acompanhou naquela noite do podcast, de uma noite como hoje, sexta-feira. E o que me deixa um pouco intrigado é a questão, por exemplo, que o livro ele vem também como um divisor de águas para você, por exemplo, olhar Frei Paulo com um novo olhar. E não apenas aquele olhar folclórico, lendário, né? Que é de ouvir falar. Mas agora você tem como pesquisar através do livro, porque foi um livro com uma pesquisa embasada em documentos, em relatos verdadeiros, de famílias, de descendentes que existem ainda, que você foi atrás. Viagens para fora do estado de Sergipe, né? Como você fez o caminho de Frei Paulo de Casanova. Então tudo isso já vem como um divisor de água para quebrar um pouco aquela historiografia. Eu quero dizer aqui no sentido da palavra pobre em conhecimento, uma vez que tinha várias lacunas abertas sem o povo perceber o que era exatamente. E agora esse livro ele vem para preencher lacunas e completar um pouco mais, ou se brincar em 90% daquilo que a gente tinha curiosidade com relação à nossa própria história, Ana. Então, Ed, são realmente muitos fatos, assim, que eu considerei interessante e é tanto que está aqui. Por exemplo, a data que se documentou os batismos realizados por Frei Paulo de Casanova. Quem foram as pessoas batizadas por ele? Então, nós temos o pessoal de Dona Mizinha, um filho dela foi batizado por Frei Paulo. Então, é uma pessoa conhecida. E aí, aqui no livro, vem a relação de todas as pessoas que foram batizadas por Frei Paulo e a data, 15 de junho de 1868. E aí é quando desmistifica também a questão da construção da igreja, quando foi a primeira missa, porque se Frei Paulo construiu um templo como o de Itapemirim, ele não iria chegar em Frei Paulo 10 anos depois e construir uma tapera. Uma capelazinha qualquer. Não, ele construiu uma igreja, uma grande igreja. Depois foi ampliada a igreja em 30, como eles chamavam, 30 palmos. Tudo naquela época era com palmos. Então, 30 palmos é a parte que até tem umas fotos que eu acho bonitas, que mostram a divisão na igreja. Então tem aquela divisão ali, é exatamente o complemento da igreja, de quando foi edificada a ampliação, porque ele construiu já com aquelas arcadas, entendeu? Então assim, é interessante. Outra coisa, a questão do governo da província, a ligação, porque diferente do que nos ensinaram, o governo da província mandou que eles viessem para cá, que era para desenvolver o município, porque ele já acreditava que Frei Paulo seria uma grande cidade, o governo da província. E Frei Paulo... Só um detalhe muito interessante, porque aí o pessoal coloca Frei Paulo de Casanova, né, e Frei Humberto como se viesse do nada, como se viesse de nave espacial, e não é assim, né? Não, como se eles tivessem chegado aqui sempre a convite de fulano, fulano e fulano. Ele conheceu de fato esses fulanos. Mas Frei Paulo de Casanova, quando ele chegou aqui, primeiro ele se hospedava na Imbira. É tanto que a preferência dele era que a igreja fosse construída lá. E é tanto que os batismos, consta no livro de batismo, que foram realizados no tabuleiro da Imbira. Olha só. Inicialmente era no tabuleiro da Imbira, depois foi mudando até chegar à Capela São Paulo. E também aqui eu digo exatamente a data que se passou a denominar Capela São Paulo, que consta nos batismos e casamentos. A partir de agora, o livro será vendido comigo mesmo, então podem entrar em contato através do WhatsApp no 799-8114-8857 e adquira seu livro
que assim é muito importante, vai trazer cultura, conhecimento e muita história. Finalizando aqui esse resumo maravilhoso, esse relato, e claro, essa noite especial que segue aí com música popular brasileira. Nós já tivemos também Edson Aboiador, Alisson também aqui, homenageando inclusive o seu pai, né? Ele que é uma figura importante da história do município, Ana. Foi, Edson e Alisson faz parte da nossa vida. É interessante o carinho com que meu pai tinha por eles e que eles tinham por meu pai. Então eles não poderiam faltar nessa noite. Muito importante. Vamos agora curtir um pouco o movimento desta belíssima festa do lançamento desta grande obra de história para o povo freipaulistano. Quando o fazendeiro vê seu rebanho esmaecer, sem ter água pra beber, ele fica pensativo. Chega o vaqueiro dizendo: patrão, estou sem saber, está morrendo seu gado, já bati todo cercado, só achei 3 alastrados e assei pra o gado comer. Sem responder o vaqueiro, seu patrão fica calado, senta num tronco de palma, com tristeza e fé na alma, pede a Deus. Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei esse amor natural. Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo vai ser minha mulher. Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo vai ser minha mulher. Só você sabe como a gente faz, 1 minuto do seu tempo já me satisfaz.